dia a todos e todas. Hoje damos início ao nosso segundo colóquio sobre ensino de filosofia, um evento que é organizado pelo Núcleo de Estudos em Ensino de Filosofia da UFP e o Programa de Pós-Graduação em Filosofia, o Mestrado Profissional. Esse segundo colóquio do NEFI tem como tema a filosofia e a nova BNCC, o primeiro ano de experiência. Nós estamos fazendo esse evento exclusivamente online, também transmitido pelo nosso canal do YouTube do NEFI. Quero lembrar também que as inscrições seguem até o dia de hoje, os interessados ainda podem se inscrever, tá? O nosso evento, ele visa reunir e articular pesquisadores, professores de filosofia da educação, professores da educação básica, professores do ensino superior, estudantes de graduação e pós-graduação, em torno da temática sobre o ensino de filosofia e a nova BNCC. A nossa proposta é realizar um debate amplo, franco, sobre o ensino de filosofia e a nova BNCC, considerando, sobretudo, o primeiro ano da experiência. Nós sabemos que o ensino de filosofia sempre sofreu percalços em relação à política de implantação dessa disciplina no ensino básico, na educação básica. E quando acontece as reformas de ensino, os impactos são grandes sobre a filosofia. Mesmo considerando que toda a legislação educacional propõe uma formação ética, cidadã, o desenvolvimento do pensamento crítico, a filosofia sempre é deixada de lado, reduzida, transformada em temas transversal, ou seja, diluída em conteúdos, em ações, em atividades. E esse evento é justamente para a gente poder discutir a filosofia e os impactos dessa unidade curricular no contexto da implantação da reforma do ensino médio. Assim, nós queremos realizar um balanço crítico da implantação da BNCC, os desafios do ensino de filosofia. Também é um evento que visa socializar experiências sobre o ensino de filosofia na educação básica, em virtude dessas novas orientações curriculares, discutir o lugar da filosofia no desenvolvimento de habilidades e competências que são requeridas ao ensino de filosofia, à educação básica, e também apresentar resultados de pesquisas realizadas no âmbito da graduação, da pós-graduação. Então, é um evento que tem uma programação ampla, composta por conferências, mesas redondas, comunicações, com a participação de importantes pesquisadores da área, como as professoras Lídia Maria Rodrigo da Unicamp e o professor Christian Lindenberg, que já está aqui com a gente, né, da Universidade Federal de Sergipe, tá? Então, eu quero desejar a todos um excelente evento e quero também aproveitar a oportunidade para fazer os agradecimentos. Eu queria agradecer aqui à direção do Centro de Ciência da Educação, que sempre nos apoiou. Esse evento iria acontecer presencial, mas nós optamos por fazer online. Eu queria agradecer também à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que sempre nos apoia, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia, mestrado e doutorado acadêmico, que aqui nós temos alguns alunos participando com trabalhos. Queria agradecer também, sobretudo, o mestrado profissional em filosofia, o Profifilo, que é também uma das entidades realizadoras desse evento, tá? Mas quero agradecer, sobretudo, a equipe do NEFI, que se empenhou, que organizou, que fez a programação, que está ajudando, que está colaborando, está realizando esse trabalho aqui, tá? Então, muito obrigada a todos. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria rapidamente lembrar a programação para vocês que estão nos acompanhando. Então, o evento acontece hoje e amanhã. Agora, após essa abertura, nós temos a mesa de debates, que é a Filosofia Nova BNCC, o primeiro ano de experiência, com o professor Dr. Christian Lindenberg,
que é da Universidade Federal de Sergipe, e ele é também do GT de Filosofia, do ensino de filosofia da nossa instituição ANPOF, tá? Nós teremos à tarde a contribuição de muitos professores e professoras do ensino médio que vão trazer relato de experiência da filosofia nesse primeiro ano da BNCC. Professor Leônia da Zelva de Sá, do Liceu Piauiense, a professora Losiane do Instituto Dom Barreto, o professor Júlio Gonçalves, que é um dos organizadores e também palestrante, que é do Colégio José Pacífico de Moura Neto, professor Alisson Julian também, nosso participante do NEFI, professor do ensino médio. Amanhã pela manhã, nós vamos ter o momento das comunicações. E à tarde, às 14h30, nós vamos ter uma mesa sobre qual o lugar da filosofia nas ciências humanas sociais aplicadas na nova BNCC. E aí a gente conta com a mesa feminina, doutora Alexandrina Paiva, da UFP, recém-contratada, a professora doutora Maria de Jesus dos Santos, da UFP também, uma colega pesquisadora que vem se dedicando aí à pesquisa sobre o ensino de filosofia, e como mediadora, a mestre Conceição de Souza, também do Prof. Filo, egressa do Prof. Filo, e nós temos no dia 27, às 16h30, a palestra de encerramento com a professora doutora Lídia Maria Rodrigo, da Unicamp, com a minha mediação, tá? Então, lembrando que no turno da manhã nós estamos dedicando às comunicações, que serão enviadas através do endereço do Meet para os participantes inscritos, ok? Então, obrigada, bom evento a todos. Agora eu gostaria de chamar o professor Eliese Dalino Rodrigues, representando a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, para fazer aí uma saudação ao nosso evento em nome da PREG. Bom dia, pessoal. Então, eu queria agradecer ao convite que a PREG recebeu para participar do evento. Estou aqui representando a professora Ana Beatriz, que infelizmente não pôde estar presente aqui, online, né? E parabenizar pelo evento. A gente sabe da importância desse tipo de evento, desse tipo de discussão. A filosofia, como a professora Edna colocou, ela é quem fomenta o nosso senso crítico. Então, ela sim muitas vezes até evitada por algumas políticas, justamente por conta disso, mas a gente sabe que ela está lá também nas BNCC, e essas mudanças da BNCC, elas precisam ser debatidas, elas ainda estão sendo implementadas nos cursos, muitos cursos não estão ainda executando, e que bom que estamos aqui para discutir isso e para já relatos de experiência, né, do primeiro ano de experiência com essa nova formatação. Então eu queria parabenizar a todos, tá certo? E agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês, tá certo? Então, parabéns, gente. Tá, Bom muito evento. obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se o professor Eliezer Castiel Menda está na nossa sala. O Como é? Eliezer, não é o Eliezer, é o Eliezer. O Ah, certo. Eliezer. Porque são Sim, dois Eliezer. verdade. Certo. O professor Eliezer, ele está representando a direção do Centro de Ciência da Educação. E eu gostaria de saber se ele está aqui na sala. Se não... Ah, tá aqui. Bom dia, Eliezer. Como vai? É porque nós temos dois, um Eliezer e um Eliezer. O Já professor, pensou? Um nome tão raro. o professor Eliezer, Eliezer Castiel Menda, ele é diretor em exercício do Centro de Ciência da Educação. Eu vou passar a palavra para ele fazer uma breve saudação ao nosso evento. Obrigada.
Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Núcleo pelo evento, saudar a professora Edna de essa velha conhecida, nova conhecida, né? Na gestão, mas há muito tempo que a gente labuta aqui na universidade em prol de um ensino mais qualificado e na formação de novos pesquisadores e também profissionais do mercado. Eu queria saudar a todos que participam desse evento também, em nome da professora, e dizer que a importância que a filosofia adquiriu hoje, não só nos currículos escolares, mas também na própria vida, nossa vida cotidiana, nossa vida profissional, ela se tornou extremamente importante em função da crise que nós vivemos hoje, em termos de conjuntura mundial, de guerra, de conflitos, de crises, não só na questão existencial, mas também na crise das relações sociais, e que um conjunto de valores, de conhecimentos e princípios nos passam a fazer parte desse conjunto de conflitos, e que a filosofia se torna não só uma das mais importantes ferramentas estratégicas para a gente pensar a nossa existência, a nossa humanidade, mas também a nossa vivência enquanto partícipe da sociedade. Então, ela hoje surge como eu dizia assim, é essencial. A gente precisa entender o que é esse ser que está posto no mundo hoje, né? Suas relações, suas convivências, seus objetivos, suas perspectivas, tudo, sem, evidentemente, descontextualizar o seu contexto. E isso, evidentemente, perpassa, né? Não sei quais foram as experiências desse primeiro ano da ensino de filosofia básico-curriculares, mas, independente disso, eu creio que hoje o papel do filósofo, o papel do ensino de filosofia, o papel não só do livre pensador, ele é importantíssimo no contexto da vida que não só da vida política, mas da vida econômica. Então, eu creio que esse evento ele se reveste também dessas nuances e que possamos entender ou até mesmo possamos ajudar com que a filosofia esteja mais presente, né? Não só nas escolas, mas também no nosso dia a dia, né? Nas nossas conversas diárias e nas nossas discussões políticas, econômicas e sociais. Então, desejo a todos que o evento seja revestido de sucesso e isso de boas discussões. É isso que eu tenho a falar para vocês. Obrigada, professor Eliezer. Grata pelas suas palavras, suas reflexões iniciais. De fato, esse momento de crise, né, e humanista, né, podemos dizer assim, requer cada vez mais a presença da filosofia na nossa vida, nas nossas reflexões, nas nossas práticas, né? Então, muito obrigada, agradeço a sua presença aqui, nos apoiando no evento. Agora eu quero chamar o professor doutor Davidson Rodrigues Lima. Ele é chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Piauí e é coordenador do mestrado profissional em filosofia, o Prof. Filho. Obrigado, professor Edna. Tem um barulhinho aí. Tá. Aqui tá. Agora tá ok. Obrigado, professora Edna, pelo convite. Saúdo também a mesa, Eliezer, pela presença também. E, bom, tenho breves palavras para, primeiro, realmente elogiar a iniciativa da professora Edna e do NEF, de toda a equipe, também o professor José Renato, que está aqui também conosco,
e na realização desse segundo colóquio de ensino de filosofia, com um tema tão importante, tão urgente para nós da filosofia, que é a BNCC, e a nossa nova posição, apesar de sempre ser de crise, né? A filosofia sempre perseguida, sempre vilipendiada, e aqui, no entanto, sempre resistindo. Né? Então, agradeço realmente, porque Edna sempre consegue fazer uns eventos primorosos, bem organizados e urgentes, né, com temáticas bem pensadas e bem estruturadas e com convidados também que nos fazem pensar, né, e a filosofia serve sobretudo para isso. Então, nesse contexto de reconstrução do país, das instituições, de reconstrução sobretudo da universidade que nós recebemos, né, como herança e como tarefa, eu acho que nada mais importante do que um evento com essa natureza e com essa temática. Então, agradeço em nome do Departamento de Filosofia, em nome do mestrado profissional em Filosofia, e certamente nós temos vários alunos dessas duas instâncias, não apenas participando do evento, e realmente reconheço a importância, e sobretudo, no momento que nós, na filosofia, temos que repensar nossa localização enquanto, tanto na academia quanto na escola, né? Justamente porque, de certa forma, a filosofia é compreendida como aquilo que é crítico, aquilo que traz reflexão, enfim, mas nós próprios, na filosofia, somos cada vez mais submetidos a uma espécie de subjetividade empresarial, neoliberal, que pautada muito pelas questões de produtividade, de concorrência, chamado homo econômicos, né? Que não vê mais a reflexão, mas sim a produção, no sentido mais materialista, mais vulgar, da academia, e no âmbito escolar, sobretudo, concebe a escola, nessa lógica neoliberal, como uma empresa, né? Na gestão, mas também na sala de aula. Isso é um terror para a filosofia, a própria morte da filosofia. Essa é a verdadeira crise da filosofia, que eu tenho certeza que os nossos colegas, professores e discentes, vão abordar e vão, de fato, trabalhar essa nossa situação. Sobretudo pensar a escola não como mercadoria, né? Mas pensar a escola como um lugar de formação, de pensamento, de transformação, realmente, que é o que a filosofia se propõe desde muito tempo. Então, essas são minhas breves palavras e, sobretudo, agradeço à professora Edna e à mesa instaurada e vou assistir as palestras o máximo que eu puder, acompanhar. Desejo um evento maravilhoso para todos, um bom sucesso, que a gente consiga aqui, ao final, ter ter bastante conceitos e reflexões e debates bastante produtivos no sentido filosófico, no sentido mercadológico, para a gente nos fazer pensar. Então, agradeço e um bom dia a todos. Bom dia, obrigada pelas suas palavras, né? De reflexão, de incentivo, muito bom. Quero agradecer, então, o mestrado profissional, o Departamento de Filosofia, na pessoa aqui representada pelo professor Davidson. Eu queria saber se o professor Elielto está na sala. Professor Elielto é meu chefe, coordenador, eu tenho dois chefes aqui. Coordenador do programa de pós-graduação em filosofia, mestrado, doutorado, professor José Elielto de Souza. Ele está aqui também, foi convidado, sobretudo porque o professor também atua na área, né, da prática de ensino de filosofia e tem pesquisas realizadas nessa área. E a gente se sente muito feliz com a presença de todos vocês. E aí eu passo a palavra ao Elielto para fazer suas considerações também. Obrigada. Obrigado, Edna. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação a gente estar aqui nesse evento. Minhas palavras iniciais são de parabéns a você e a toda a equipe do NEFI, né, pela realização do evento. Como o Davidson disse, você sempre realiza eventos muito importantes ali para a nossa área, né, sempre com convidados de peso que ajudam a gente a refletir sobre as temáticas que o evento propõe, né. Em especial, esse evento, né, eu acho que é fundamental para a gente discutir, de fato,
o lugar da filosofia no ensino médio, o lugar da filosofia na cultura brasileira como um todo, né? Acho que a gente discutiu bem menos do que deveria essas mudanças radicais que os últimos governos fizeram na educação básica, com implicações também muito sérias para a universidade, né? Teve a primeira mudança ali, né, em 2017, na medida provisória do Michel Temer, né, que já alterou profundamente ali, fizeram a toque de caixa uma reforma de ensino médio e uma reforma universitária de uma vez só, porque a reforma do ensino médio implica uma reforma também das licenciaturas, né? E, infelizmente, a gente não fez, a gente da filosofia em especial, né, não fez a discussão adequada a respeito das implicações disso, né? E aí a gente foi a toque de caixa, as coisas sendo implementadas, né? E você tem aí uma BNCC extremamente complicada, extremamente complexa, e que deixa todo mundo assim em estado de alerta, porque você não tem diretrizes claras assim, como seguir, como ficam as disciplinas, como ficam os itinerários formativos, enfim. Toda essa confusão toda que foi feita da noite para o dia no ensino médio, e que a gente não tem um modelo para se guiar, né? Então estamos aí cegos guiando cegos, né? E é interessante porque ao tempo que você tem uma reforma que altera profundamente a estrutura do ensino médio, e aí a gente tem que fazer um parênteses, né, que é a estrutura do ensino médio público, né? O ensino médio privado e o ensino básico privado estão vivendo um momento oposto ao que está acontecendo no ensino público. Ao tempo que você tem um movimento forte de retirada da filosofia, da sociologia e das artes do ensino médio público, você tem um movimento contrário nas boas escolas de ensino médio privados, né? A filosofia não só continua muito presente no ensino médio privado, se você for olhar os relatos aqui da rede pública e da rede privada de Teresina, como eles também estão implementando a filosofia no ensino fundamental. E aí uma pergunta que fica, ou várias perguntas que a gente poderia fazer, é por que os governos anteriores vendiam essa reforma como tão boa e as escolas privadas, que são tidas como modelo, nesse modelo neoliberal que Davidson aponta, né, não aderiram a ela como a escola pública aderiu. Por que a gente está oferecendo, por exemplo, 2 currículos para a nossa juventude? A gente está formando 2 juventudes diferentes, né? Está formando uma juventude com acesso a bens culturais acumulados, como os conhecimentos de filosofia, de sociologia, de artes, e está formando outra juventude que não tem acesso a esses bens culturais, né? Isso vai aprofundar ainda mais as desigualdades sociais que existem na nossa sociedade, inclusive uma desigualdade do ponto de vista cultural ainda maior, né? Então, acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, aproveitar o momento que a gente está de retorno a uma certa normalidade, retorno a uma certa civilidade, a possibilidade de se discutir as coisas para que a gente, de fato, aprofunde esse debate, para que a gente, de fato, consiga mexer, de fato, fazer, de fato, uma reforma do ensino médio que atenda às necessidades, de fato, da nossa juventude, né? E não que a gente faça um negócio que piore ainda mais uma situação que já era ruim, né? Então, eu te parabenizo pelo evento, te parabenizo pelos convidados que você trouxe, eu vi a programação, são convidados, de fato, que podem contribuir, que vêm contribuindo para esse debate em filosofia, e dizer, assim, que nós, enquanto pós-graduação, né, a gente compreende que não existe pós-graduação forte se não existe graduação forte, né? E não existe graduação forte se não tiver filosofia no ensino médio, né? Porque a filosofia no ensino médio é a garantia que a gente tem de que a filosofia está presente de alguma maneira na cultura brasileira, ainda que de forma mais formal ali nos currículos, né? Mas o único espaço que a gente tem para construir uma espécie de esfera pública minha, para que a gente discuta coisas que são pertinentes à nossa área, né? Então, te parabenizar mais uma vez pelo evento, né, e me colocar à disposição para o que for necessário no decorrer da programação. Vamos acompanhar aqui com muita atenção, né, toda a programação, e bom evento para todos e para todas. Um abraço. Um abraço, Elielto, muito obrigada. Essa sua reflexão inicial aí também já vai nos ajudar bastante no decorrer do evento, né? Sobretudo a identificação e o reconhecimento que ao longo da nossa história da educação, a gente vê que a legislação educacional e as reformas educacionais, quando elas ocorrem, elas exigem uma implementação imediata na rede pública de ensino, enquanto que a rede particular usa todas as suas estratégias e mecanismos, né,
para não implantar tais medidas e acabam mantendo um conhecimento cultural mais amplo, mais aprofundado. E a gente sonha, né, de ter uma reforma que possa abarcar todos nós indistintamente. Muito obrigada pela tua participação. Quero agradecer a todos da mesa, o Eliezer, o Eliezer, o Davidson, Elielto, tá? E agora, nesse momento, a gente vai desfazer a mesa para a gente começar o segundo momento da nossa atividade, que é a palestra de abertura. Então, eu vou chamar agora o professor Zé Renato, que vai fazer... Nanda, por favor, Nanda. Renato, você está com o microfone aberto e a gente está ouvindo. Então, o professor Zé Renato está no ponto. Então, nós vamos apresentar agora a nossa palestra de abertura do nosso evento, que é a Filosofia Nova BNCC, primeiro ano de experiência, com o professor Dr. Christian Lindenberg, da Universidade de Sergipe, e tendo como mediador o professor José Renato, nosso colega do DEF e do mestrado profissional. Então, eu vou... Desculpa aqui. Eu vou pedir o Renato para me substituir. Oi, bom dia. Eu vou Está sair... me ouvindo direitinho, né? Estamos. Tá, certo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e apresentar o segundo colóquio do NEFI, que é o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Filosofia, que estamos convidando o professor Christian Lindenberg, que vai falar sobre esse primeiro ano de experiência e a nova BNCC. E também aproveitar aqui o ensejo para parabenizar e agradecer o apoio dos professores do ensino básico, alguns, inclusive, sendo nossos alunos, né, em núcleo de pesquisa, e outros, mesmo se ainda está integrado, têm contribuído muito com o NEFI e com essa problemática do ensino de filosofia e essas reformulações recentes. Então, são professores engajados, né, no seu trabalho, exercendo a filosofia com competência, né, o ensino de filosofia, e contribuindo também com as pesquisas em geral. Então, vou apresentar aqui agora o professor Christian Lindenberg, que é professor da Universidade Federal de Sergipe. O professor é graduado pela mesma universidade, tem doutorado em Educação pela Unicamp e pós-doutorado também em Educação pela Unicamp. Ele é professor permanente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, do programa de pós-graduação, e também da Universidade Federal de Pernambuco, no Profilo também. Já coordenou o programa Residência Pedagógica da Universidade Federal de Sergipe, entre os anos 2018 e 2020, é integrante do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da ANPOF, participa do Grupo Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Sergipe e o Grupo de Pesquisa Filosofia, Educação e Ensino de Filosofia na Universidade Federal de Alagoas, além de participar da comissão de organização do encontro da ANPOF do Ensino Médio. Atualmente coordena o Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe, desenvolve pesquisas nas áreas de ética e filosofia política, filosofia da educação e ensino de filosofia. Então, vamos passar agora a palavra para o professor Christian, que vai tecer as suas considerações sobre o que ele vem pesquisando atualmente. Obrigado a todos. Vamos ouvir. Bom dia, professor Renato. Bom dia, colegas da Universidade Federal do Piauí. Desde já agradeço, né, o convite, né, feito por você, feito pelo Júlio, né, pela Edna. Né, quero também saudar, né, as autoridades aqui presentes nessa sessão de abertura, na pessoa do professor Davidson, coordenador, né, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, né, e dizer que é uma satisfação de minha parte poder ajudar aos colegas que estão participando desse segundo evento do NEF, o colóquio do NEF sobre ensino e filosofia, a refletir sobre a implementação do novo ensino médio, que, de novo, acho que agora a gente pode dizer que não é mais novo, né, José Renato, porque agora em fevereiro, dia 17 de fevereiro, para ser mais exato, já fará 6 anos
que ele foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, ele já está sendo implementado como o próprio título, né, desse colóquio aponta. Eu fiz aqui eu gostaria, a Jéssica, que está na retaguarda, né, se possível, Jéssica, pronto. Eu preparei aqui, colegas, uma sequência de slides, né, que serve um pouco para eu poder me orientar na fala, para não perder um pouco o foco, né, mas, ao mesmo tempo, para poder ilustrar algumas informações, né, que eu, particularmente, tenho avaliado, julgado e analisado como importantes, né, para o debate. Né. Como você bem frisou, Renata, aí na minha apresentação, eu tenho combinado de forma formal, né, desde 2020, um observatório aqui em Sergipe, né, olhando a implementação do novo ensino médio aqui na rede estadual do nosso estado, mas as pesquisas que eu tenho desenvolvido voltado para o novo ensino médio remonta desde 2016, né, quando ainda nós estávamos na discussão, né, entre a segunda e a terceira versão da BNCC. Né, então, assim, já tem um acúmulo, né, com orientações de PIBIC e pós-graduação também razoável. Então, eu espero que eu possa contribuir, como eu disse, né, com o colóquio de vocês. Né. Antes de tudo, eu quero só resgatar os dois principais motivos, né, utilizados na época pelo governo de Michel Temer, promover a reforma. Né. O primeiro motivo alegado foi o baixo nível da qualidade da educação brasileira, para tanto, utilizaram como referência avaliações em larga escala, tanto o IDEB como o PISA, né, que é uma avaliação promovida pela OCDE, como também a baixa inserção de jovens com idade entre 15 e 17 anos no ensino médio. Né. Desde 2009, para ser mais preciso, já se fazia uma discussão, né, dessa questão do ensino médio, da necessidade, né, de reformular o ensino médio. Os mais antigos, os pesquisadores mais antigos, talvez lembrem, e os mais novos também, mas que em 2009, ainda no governo de Lula, no segundo governo de Lula, foi implementado o ensino médio inovador. Né, e ali já estava o embrião do que poderia ser uma eventual reforma do ensino médio. Né. Então, esse debate não é um debate que, embora ele tenha sido canalizado e aprovado em um governo golpista, mas é um debate que já estava na sociedade, dado na sociedade, desde o final da primeira década desse século. Né? E o outro dado, dos dados importantes que eu queria trazer para esses argumentos, para mostrar que eles são meio falhos, digamos assim, né? É que quando o novo ensino médio foi aprovado, algo em torno de 26% dos jovens brasileiros nem estudavam e nem trabalhavam. Né? E por conta da crise econômica que nós vimos nos últimos 4 anos, esse percentual aumentou para 35%, quase 36%. Né? Então, o problema não foi o ensino médio, né, ser melhor ou ser pior, já que, como eu disse, o novo ensino médio já está sendo implementado em todas as redes públicas estaduais. Né? O que é que eu entendo por novo ensino médio? Eu entendo como um conjunto de leis composto por 5 mecanismos legais, né, e que alteraram profundamente a estrutura do ensino médio em nosso país. A Lei 13.415, que é essa que vai ser comemorada, digamos assim, o 6º ano de sua aprovação, agora em fevereiro. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e educação profissional. A Base Nacional Comum Curricular, e é bom fazer uma distinção, né, porque a BNCC também atinge o ensino infantil e o ensino fundamental, né? E no caso do ensino médio, ela foi aprovada e homologada em 2018, e para as primeiras etapas da educação básica em 2017, então é bom a gente ter sempre isso em mente. Né? E no caso do ensino médio, eu vou falar aqui para efeitos didáticos, quando eu me referir à BNCC, vou estar me referindo à BNCC do ensino médio, mas é bom a gente ter clareza, né, de que a BNCC é para toda a educação básica, né? O Programa Nacional do Livro Didático e a Política Nacional de Avaliação. Então, é o conjunto, né, esse conjunto de leis, de mecanismos legais que, no meu modo de entender, compõem o novo ensino médio. Há um 6º dispositivo legal, que não é objeto da minha exposição aqui hoje,
mas que foi tocada pelos colegas na sessão de abertura, que diz respeito à formação dos professores, a formação inicial dos professores, que é a BNC Formação Docente, que também está atrelada, né, como todo mundo sabe, à Base Nacional Comum Curricular, né, que tem sofrido desde 2018, né, 2019, quando ela foi também homologada, severas críticas por vários setores, inclusive setores que compõem a nossa Universidade Pública Federal. As premissas do atual modelo do ensino médio são né, algumas palavras-chave. A primeira dela, que há várias juventudes dentro da escola, né, e que implica dizer que a escola precisa organizar para atender a essas diversidades existentes na juventude. Né. Outra palavra-chave importante é garantir aos estudantes protagonismo. Fala-se muito em protagonismo juvenil, é um termo bastante desenvolvido, estudado pela sociologia. E outra palavrinha-chave, né, que tem deixado muitas pessoas inquietas, inclusive eu, né, é o tal do projeto de vida, né, que também compõe um dos eixos, né, desse novo ensino médio. Então, essas três perspectivas, essas três palavrinhas-chave, né, e uma quarta que eu vou dizer já, são fundamentais para a gente entender esse novo ensino médio. Da Lei 13.415, dessa primeira parte, eu vou ser bastante rápido, porque esses temas suponho que todo mundo já tenha ouvido várias vezes, né, ao longo desses anos. Né. Basicamente, ela teve como intuito principal fomentar uma política nacional de implementação de escolas em tempo integral, mas como tudo no Brasil, ou quase tudo no Brasil, né, do ponto de vista legal, ao que alguns chamam de contrabando, né, na época, o Ministério da Educação incluiu a BNCC para o ensino médio. Uma lei que, em tese, tinha como prerrogativa instituir uma política nacional de fomento às escolas em tempo integral. E, querendo ou não, essa política tem surtido efeitos práticos. Né? Nós temos aqui um gráfico, e esse gráfico, essa seta, né, essa reta aqui azul ou verde, né, mostra como a rede pública, no caso a rede pública estadual, cresceu, praticamente dobrou nos últimos 5 anos, segundo o Censo Educacional, o número de matrículas de jovens em escolas em tempo integral. Né? Muito provavelmente decorrente dessa política de fomento, que, entre outros fatores, injeta recursos. Então, dado que a gente precisa ficar atento. Né? Inclusive, a ideia de escola em tempo integral não foi pensada por Michel Temer, muito menos por Mendoncinha, ex-ministro da Educação. Ela é uma demanda que vem de setores mais progressistas da sociedade brasileira e que, se nós pegarmos a história da educação em nosso país, né, nos faz levar à década de 30, né, com o movimento escola novista. Então, é algo que já está no debate educacional há 90 anos. Né? E só agora, no caso do ensino médio, teve, de fato e de direito, uma política institucionalizada para fomentar. O próprio Plano Nacional de Educação, que ainda está em vigência, na meta que é atribuída ao ensino médio, fala, né, de expansão de escolas em tempo integral no ensino médio. Né? E por conta dessa expansão em escolas em tempo integral, nós que vivemos aqui no Nordeste, e aí eu sou nordestino, e com muito orgulho, né, e cada vez muito orgulho mesmo, né, os estados nordestinos estão na dianteira, comparado com outros estados e regiões do país. Né. Isso aqui é a proporção de número de estudantes matriculados na rede pública estadual, no que se refere a escolas em tempo integral. Né. O Sergipe, que é o estado que eu habito, que eu moro, que é um estado pobre, é o menor estado do país, ocupa a 4ª posição na escala nacional. E o Piauí vem logo um pouco abaixo, ocupando a 7ª posição. Mas vocês observem que, entre os 10 estados, a maioria é do Nordeste.
Agora, o novo ensino médio também tem suas contradições. E talvez a principal, do ponto de vista da formação dos professores, é que nem todos os professores que estão em sala de aula têm formação específica. Isso traz impactos na qualidade do que tem sido ensinado nas escolas, e principalmente aos estudantes. E aí, no caso nosso, da filosofia, de cada 10 professores que ensinam filosofia hoje no Brasil, isso é dado oficial também, aproximadamente, né, de cada 100 professores, melhor dizendo, né, 52 têm formação específica em filosofia. E outros 48 não têm formação específica em licenciatura em filosofia. Né? Então, é algo, né, que a gente precisa, né, pressionar para ampliar as vagas nos cursos de licenciatura em filosofia e, ao mesmo tempo, pressionar para que haja concursos públicos. E eu estou falando isso pelo seguinte fator, colegas. Com a ampliação das vagas, ou da carga horária, por conta do ensino em tempo integral, há a demanda de mais profissionais para ensinar os jovens. E o que é que está acontecendo na prática? Muitos estados, dos 2-1, ou não têm conseguido suprir essa demanda de profissionais, porque não tem nos seus estados, ou o que é que tem sido usualmente mais posto em prática pelos governadores e governadoras do país, estão fazendo contratos terceirizados, em vez de fazer concurso público. E aí, nessa de contrato terceirizado, contrata profissionais licenciados, obviamente, inicialmente da área específica, mas também de outras áreas. Ou seja, a qualidade do ensino acaba sendo comprometida. Tem um caso muito peculiar, que é no Mato Grosso do Sul, onde o ex-governador, não sei se ele foi reeleito, mas chegou a propor um projeto de lei na Assembleia Legislativa que fosse permitido que qualquer pessoa que tivesse o mínimo de habilidade pudesse ensinar nas escolas de ensino médio. Até onde eu sei, esse projeto não foi adiante, mas se chegou a apresentar uma ideia nesse sentido para poder dar conta, dessa demanda que é existente por conta do novo ensino médio de mais professores. Então, é algo que a gente precisa ficar monitorando nos estados, nas redes estaduais, à medida que as escolas ampliem a jornada, em sala de aula por conta da escola em tempo integral. E aí tem outros dispositivos legais que impedem a alocação de recursos para concursos. Por exemplo, a famigerada e denominada por muitos carinhosamente de PEC da morte, que é a Emenda Constitucional número 95, que tem limitado investimentos em áreas sociais, como a educação, novos investimentos. Bom, como vocês sabem, o novo ensino médio ele é composto basicamente por 2 grandes troncos, de conhecimento no seu currículo. Um é a formação geral básica, que é organizada pelas habilidades e competências da BNCC, e o outro tronco são os itinerários formativos, que além das 4 áreas do conhecimento, aqui dispostas, foi incluída também a formação técnica profissional. Há uma discussão antiga relacionada ao ensino médio, de que o Brasil, comparado com outras nações, oferta muito pouco, na última etapa da educação básica, a educação profissional e profissionalizante. Em certa medida, esse argumento é válido. Mas qual é o problema que a gente tem observado nos estados? E aí, obviamente, precisaria de um estudo mais apurado, porque nós temos 27 estados no Brasil e demandaria uma equipe muito grande para analisar como esses itinerários formativos voltados para a formação profissional estão sendo implementados em cada estado, em cada rede, em cada escola, em última instância. Mas a primeira análise, bem panorâmica, que tem sido ofertado profissões com pouco valor, não só técnico, científico, mas do ponto de vista da remuneração, que agrega pouco aos nossos jovens.
Isso é algo que pode trazer frustrações para eles no futuro, né? Diferentemente, por exemplo, dos institutos federais, que são colégios de excelência, inclusive na esfera internacional, tem formação propedêutica, tem formação para o mundo do trabalho, né, porque tem cursos profissionais, só pegar o currículo, né, do ensino médio integrado, que os institutos federais, né, ofertam, né, prepara para o nível superior, inclusive para a formação de cursos tecnológicos na esfera da graduação, né, e esses cursos técnicos têm qualidade. Não é à toa que muitos jovens são absorvidos pelo mercado de trabalho assim que conclui esses cursos técnicos, né? Mas isso custa dinheiro. E aí volta o problema, né, do financiamento ou do subfinanciamento da educação no nosso Brasil, no nosso país, que foi agravado por conta dessa emenda constitucional número 95. E aí eu falo da quarta palavrinha, chave, que é mágica. Vocês lembram, né? Eu falei de projeto de vida, juventudes, né? Projeto de vida, juventudes, protagonismo juvenil, e a quarta palavrinha é flexibilidade. O novo ensino médio permite vários arranjos curriculares, principalmente na constituição dos itinerários formativos. E quando eu digo vários arranjos curriculares, isso vai estar condicionado às redes estaduais. A capacidade financeira, inclusive, das redes estaduais ofertar, né, não só os 5 itinerários formativos, ou até mesmo, né, fazer composições entre eles. E olha que nós estamos num país altamente desigual. Então, vocês imaginem como é que isso está acontecendo na prática, principalmente se considerarmos o déficit de professores que nós temos em todas as redes, com maior ou menor intensidade. No caso da filosofia, como todo mundo sabe, ela entrou como estudos e práticas na BNCC. Isso foi uma conquista, embora a filosofia perdeu o status de disciplina, o que foi talvez a maior conquista nossa nos últimos 30, 40 anos. Mas foi uma conquista por quê? Porque na medida provisória, antes da conversão em lei, não tinha nada. E o fato de ter entrado como estudos e práticas, eu tendo a crer que isso foi fundamental para um movimento que provocou nos estados, e eu vou falar isso daqui a pouco, né, fez com que a filosofia mantesse o seu lugar na formação geral básica nos currículos que os estados aprovaram recentemente. E isso a ANPOF, né, junto com o movimento estudantil, os sindicatos, a comunidade universitária de forma geral, foi fundamental para garantir esse status, né, de estudos e práticas. Embora, repito, isso, né, do ponto de vista comparativo com o caráter disciplinar, não tenha o mesmo poder. Aqui as competências gerais da BNCC, eu vou, né, não vou fazer a leitura, nem o comentário. Quantitativo de competências específicas e habilidades por área do conhecimento, as competências específicas na área de humanas, né, eu tendo a crer que a professora Lídia, né, falará um pouco mais sobre esse tema amanhã, na palestra dela. Há uma questão também interessante, né, relacionada ao novo ensino médio, que é a interdisciplinaridade, né, que está relacionado à interdisciplinaridade, e porque é área de conhecimento, não é mais disciplina, né, como nós estávamos acostumados. E no novo ensino médio há os chamados temas contemporâneos transversais, que eles aparecem com muita força nos itinerários formativos, na composição e na constituição dos itinerários formativos, nos livros didáticos, né, quem já teve a oportunidade de ver os livros do objeto 1, que são os projetos integradores, e no objeto 2, que é os livros das áreas de conhecimento, podem observar que essas palavras-chave, né, economia, saúde, cidadania, civismo, multiculturalismo, ciência, tecnologia e meio ambiente, aparecem com muita força nos livros didáticos, porque elas, em certa medida, né, organizam as áreas do conhecimento,
né, da BNCC, para poder mobilizar os conhecimentos de cada área específica, né, mas mantendo o caráter trans e interdisciplinar, como versa a atual legislação para o ensino médio. Agora fica a questão, né, para se ter interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc., 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 precisa ter a especificidade de cada área do conhecimento, né? E o novo ensino médio tem muito pouco, ou tem quase nada, já que somente português e matemática mantiveram o seu caráter disciplinar. As extintas disciplinas do ensino médio foram diluídas, fragmentadas em áreas do conhecimento, que é o caso da filosofia. Bom, eu vou dar uma adiantada, porque eu quero falar sobre o PNLD, né? Um programa muito importante, né? E também faz parte do novo ensino médio, né? O PNLD, nos últimos anos, né? desde 2012, quando ele foi implementado, até o 2021, né? Distribuiu algo em torno de 36 milhões de livros de filosofia, né? Livro de Marilena Chauí, de Silvio Galo, né? De Juvenal Savian, né, e de tantos outros, das Duas Marias, né, de tantos outros colegas que submeteram o livro aos editais do PNLD, mas o PNLD foi modificado, e a principal modificação, né, aparece aqui no objetivo 6, né, que é apoiar a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Né. Quem já teve contato com os livros aprovados, que estão sendo distribuídos, né, deve ter estranhado, né, porque agora, como eu falei, no caso do objeto 2, os livros são organizados por área do conhecimento. Aqui o calendário de implementação. No caso da avaliação, né, que é o exame o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, vai ser mantido os 2 dias, isso está na legislação, está na lei, né? Mas no primeiro dia vai ser avaliado as habilidades e competências da BNCC, e no segundo dia a matriz referencial do Enem vai estar direcionada para os itinerários formativos. E aqui está o grande gargalo, que até hoje o Conselho Nacional da Educação não sabe para onde vai fazer. Porque como fica a cargo de cada estado, e em última instância de cada escola, a formação dos itinerários formativos, nós podemos ter diversas possibilidades de itinerários formativos em todo o país. Como é que você vai ter uma avaliação nacional para aferir esses conhecimentos? Né? Mesmo conhecimento da área de humanas, da área de da ciência da natureza, de matemática, linguagem e até mesmo profissional. Bom, a implementação do novo ensino médio. Todos os estados já homologaram seus referenciais curriculares, começaram a implementar já no ano passado. Esse ano, as turmas do segundo ano já vão estar implementando o segundo ano com base no novo ensino médio. Diversas matérias têm atestado que ele tem sido implementado de forma desigual em todo o país, e o critério econômico tem sido um dos elementos, né, que tem potencializado essa desigualdade, porque as redes estaduais têm, né, essa questão mesmo da falta de professor, da disparidade de professores, das condições materiais nas escolas, mesmo tendo uma política de fomento de recursos, né, de laboratório, biblioteca, internet, etc. Isso é muito diverso em nosso país. Então, a impressão que se tem é que a educação, que poderia servir como instrumento de diminuir a desigualdade social, com o novo ensino médio, ele está aumentando essa desigualdade social de forma estrutural. As reações são as mais diversas. O próprio GT, Filosofar, Ensinar, Filosofar da Ampof, do qual eu faço parte, publicou uma carta, 2 anos atrás, reforçando a importância de ter a filosofia como disciplina, e o título do documento é Sem Filosofia Não Tem Base. No ano passado, foi montada uma articulação nacional de entidades da área de humanas, a Ampof faz parte,
mas também faz parte da Associação Brasileira de Ensino de História, a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a AGB, que é de Geografia, e a AMPU, né, e tem se reunido com frequência para poder pressionar a valorização, né, das 4 disciplinas na educação básica como um todo, instituíram uma campanha nacional, inclusive, tem site, enfim, a gente pode estar depois passando mais informações para vocês. Já tem pesquisas também aferindo, né, a implementação desse novo ensino médio, né. Eu só quero aqui trazer um dado curioso, diz respeito à questão profissional, né, que é algo que a gente precisa, que está na academia, na universidade, precisa analisar com mais cuidado, com mais carinho, digamos assim. É a demanda dos jovens, né, em ter independência financeira em relação aos pais. Além da crise econômica, né, que tem obrigado ou forçado muitos jovens a saírem da escola, né, para poder ajudar na renda em casa, mas também é uma parcela desses jovens que estão com idade de estar no ensino médio de terem sua independência financeira, né, para poder comprar suas coisas. E talvez isso tenha seduzido muitos jovens, né, a adotar discursos pró-empreendedorismo, né, que cai como um mel na boca desses jovens, né, que pensam dessa forma. E as pesquisas, né, pelo menos essa organizada pela Todos pela Educação, né, publicada agora, no final do ano passado, né, identificou isso. Né. E, ao mesmo tempo, olha só as contradições da vida, que é algo que a gente também, que está na universidade, precisa pensar. Né. No caso específico de São Paulo, a matéria da Folha de São Paulo, também agora, no final do ano passado, a escola em tempo integral tem empurrado alunos para o período noturno. Por conta de quê? Da demanda que cada aluno tem para trabalhar, para ajudar na renda de casa, principalmente. Porque se estuda de manhã e de tarde, como é que vai conseguir renda, recurso? Não tem tempo para isso. E aqui entra um outro problema mais grave, né, que é o trabalho infanto-juvenil. Estou falando de jovens que, em tese, têm 15, 17 anos, que deveriam estar matriculados no ensino médio. Bom, para finalizar essa parte, a implementação, né, tem até o ano que vem, 2024, uma portaria ministerial, né, do MEC, para que as redes implementem esse novo ensino médio. Isso está acontecendo. Né? Começou ano passado, continua esse ano, e ano que vem teremos o fechamento do primeiro ciclo, né, nas 3 séries do ensino médio, com o novo ensino médio já em campo, né, em prática. E a filosofia no novo ensino médio? Que acho que essa é a pergunta que muitos querem ter uma resposta. Eu já tentei dar algumas dicas, algumas pistas, talvez. Eu não sei como é que está meu tempo. Gostaria que os colegas pudessem aqui no chat privado me informar, se possível. Consegui, finalmente, finalizar um levantamento que não é fácil montar, porque muitas informações não são acessíveis tão facilmente. E aí a gente depende de contatos nos estados, etc. Mas eu consegui montar, no final do ano passado, já com as regulamentações estaduais, né, a carga horária de filosofia para a implementação do novo ensino médio nos estados. Né. E o resultado não é bom. Como vocês estão percebendo aí no gráfico, 15 estados teve a redução da carga horária, 10 estados mantiveram a carga horária, e apenas 2 estados a filosofia teve um ganho na carga horária. Eu estou, só para poder explicar a metodologia que foi feita para esse levantamento. Né? Nós fizemos, e aí estou falando nós, o observatório, né? Fizemos levantamento antes da implementação do novo ensino médio, ou seja, em 2019, qual era a carga horária no referencial curricular de todos os estados. Sergipe, 1 hora nas 3 séries do ensino médio. Dá um exemplo.
2022. Qual a carga horária na formação geral comum, formação geral básica de filosofia nas 3 séries do ensino médio na rede pública estadual de Sergipe, no referencial novo? X horas no primeiro ano, X horas no segundo ano e X horas no terceiro ano. Então, fizemos, a partir disso, essa comparação para poder afirmarmos se a filosofia perdeu, ganhou ou manteve. Qual a curiosidade? Aqui está a carga horária da formação geral básica, que é a BNCC. Então, todas as redes estaduais, elas mantiveram a estrutura disciplinar, embora a organização de seus currículos tenha um caráter de área de conhecimento. Não sei se isso foi combinado pelas redes, através do Conselho, ou se teve algum incentivo por parte do Conselho Nacional de Educação. Mas isso é constatado. Isso foi um fato que nós constatamos nessa pesquisa. Quem sofreu mais foi espanhol, porque espanhol, que antes fazia parte do ensino médio, como disciplina, foi praticamente banida, desses currículos. Mas a filosofia tem lá o seu lugar, embora não seja disciplina obrigatória, mas foi mantida nos 27 referenciais curriculares dos estados. Mas teve essa questão da carga horária. Mas tem essa questão da carga horária. Aqui, os estados. Então, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins mantiveram a carga horária. 2 estados ampliaram a carga horária, Amapá e aqui Sergipe. Sergipe tinha 120 horas ao longo do ensino médio e agora ampliou para 160 horas. E os demais estados reduziram a carga horária. E agora, o que fazer? Essa é outra pergunta também que todo mundo tem feito. O discurso que tem predominado é o da revogação do novo ensino médio. Do ponto de vista político, reivindicatório dos movimentos sociais, do mundo acadêmico, a própria ANPOF tem defendido a revogação. Mas eu vou trazer algumas ideias para nós pensarmos coletivamente. No Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, há um projeto de lei pronto para ser votado, que solicitou a adiação da implementação da reforma para 2024. A reforma já está sendo implementada. Mas o importante desse movimento é que ele é composto por deputados e deputadas de vários partidos. E isso tem um peso político. O outro movimento que está no Senado Federal é um projeto de lei, número 2579, de 2019, de autoria do senador Romário. Romário, famoso jogador de futebol. E ele defende, nesse projeto de lei, a inclusão de filosofia e sociologia como componente curricular obrigatório nas 3 séries do ensino médio. O espanhol já aprovou na Câmara dos Deputados, nas comissões, está aguardando ir para o plenário o ensino obrigatório de espanhol. Pode ser uma frente de atuação. Uma outra possibilidade é recuperar um projeto de lei de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que também esse projeto de lei foi discutido paralelamente, enquanto o MEC, ainda na época de Mercadante, construía a primeira, a segunda versão da BNCC, todos aqui devem lembrar. Paralelamente, a Câmara dos Deputados discutia um projeto de lei para reformar o ensino médio. Então, uma possibilidade é recuperar esse projeto de lei, colocando no lugar do atual projeto de lei, que é a reforma do ensino médio, e ficar atento aos mecanismos existentes nesse projeto de lei, porque vocês observem que ele tem muitas semelhanças com o que foi aprovado
na Lei 13.415. Áreas do conhecimento, itinerários formativos, né? Tem muitas semelhanças. Mas também tem diferenças, porque garante o caráter disciplinar. E talvez o movimento político mais interessante tenha sido, né, como também já foi dito, né, pelos colegas na abertura desse evento, esteja no âmbito do Ministério da Educação, né, que está no processo de reconstrução, né, como já foi dito por muitos, e acontece isso por conta da eleição do presidente Lula. É bom lembrar que foi no mandato dele, no primeiro mandato dele, que a filosofia virou disciplina obrigatória. Todos aqui, na época eu era estudante ainda de graduação, mas todo mundo aqui deve lembrar, né, o vice-presidente, então vice-presidente José Alencar, assinando a lei em sessão solene no Palácio do Planalto. No governo de Lula não fala nada sobre no projeto das diretrizes do governo dele, né, que foi protocolada no Congresso, no TSE, não fala nada sobre ensino médio, tem ideias gerais sobre educação. Mas no processo de transição, na equipe de transição, isso foi notificado pela imprensa, né, aquele jornal Metrópolis, integrantes foi notificado, né, repito, defende a revogação da reforma do ensino médio, né. A equipe de transição do governo Lula foi a maior, do ponto de vista quantitativo, e ela foi composta por atores dos mais diversos, né. Você tinha o Daniel Cara, que é professor da USP, e durante anos coordenou a campanha nacional pelo direito à educação, e você tinha também o Aneca Setúbal, né, herdeira, né, acionista do Itaú, e dona da fundação, e coordenadora da Fundação Itaú Unibanco, uma fundação empresarial que tem interesses na área da educação. Então, campos bem opostos. A campanha que eu mencionei agora há pouco, né, teve uma reunião, né, com a equipe de transição do governo Lula, entregou, inclusive, a carta, né, defendendo a obrigatoriedade da filosofia, história e geografia nas 3 séries do ensino médio, reforçou a revogação das políticas educacionais brasileiras desencadeadas a partir de 2017 e defendeu, né, e na carta também defende a garantia do acesso dos estudantes de todas as etapas da educação ao conhecimento científico sistematizado pela própria humanidade. Então, aqui a professora Patrícia Velasco, que até então era secretária-geral da ANPOF, né, o professor Eduardo Barra, que é o coordenador nacional do Prof. Filo, né, que todo mundo aqui conhece. Bom. Há também, dentro, né, da discussão nacional, setores que têm defendido uma reforma da reforma. Aqui eu trago 2 recortes. Um da ONG Movimento pela Base. Isso aqui no dia posterior à eleição do presidente Lula, do segundo turno. E esse aqui também, de dezembro, ambos defendendo a reforma da reforma. Então, é outra perspectiva. Mas uma reforma talvez mais palatável, né, e não tão profunda como talvez o projeto de Reginaldo Lopes defenda, ou até mesmo uma mais radical, digamos assim, que é a revogação por completo. Ou uma mitigação, né, como aparece no projeto de lei do senador Romário. Então, são possibilidades. O documento final da equipe de transição menciona de forma genérica o ensino médio, mas esse documento não tem força de lei, não é programa de governo, é só um diagnóstico, mas esse diagnóstico percebeu, né, que é necessário ter atenção à implementação da BNCC e da reforma do ensino médio. Isso talvez seja um ganho político importante, porque sabe que esse ponto é um ponto nervoso no debate educacional hoje brasileiro, um ponto de tensão. E, nesses dias, o ministro da Educação, Camilo Santana, concedeu a primeira entrevista a um órgão de
comunicação nacional, com alcance nacional, que foi o Estadão. E nesse jornal, ele deu o seguinte depoimento em relação ao novo ensino médio. Veja a pergunta, e aí eu vou fazer questão de citar. A pergunta feita pela jornalista. Há resistências de alas do PT à reforma do ensino médio, aprovada na gestão de Temer e já em vigor. Como vai lidar com isso? Diz ele. Tivemos avanços importantes na reforma, a pontos em que há questionamentos por parte de alguns setores. E a ideia é que possamos fazer uma avaliação, convocar secretários estaduais, especialistas na área, comissão do Senado e da Câmara, para avaliar quais foram os pontos importantes e os gargalos que podem ser corrigidos. Repito, o meu estilo e a minha determinação é que a gente possa sempre abrir um diálogo e nada seja feito sem ouvir todos os segmentos envolvidos. É o que nós temos de mais concreto do ministro atual da Educação em relação ao novo ensino médio e também do atual governo. Para concluir, e concluir mesmo, que acho que eu já falei muito, eu quero ouvi-los, trocar ideias, enfim. Pesquisa publicada também recentemente, semana passada, pelo jornal o Globo, apontou que a educação é o segundo maior problema enfrentado pela população brasileira. Então, os debates relacionados à educação têm demanda, né, e causa certa sensibilidade na população brasileira. É bom mencionar, antes que alguém ache estranho os números, mas que cada entrevistado poderia citar 3 alternativas. A pesquisa, né, a reportagem mencionou isso. Primeiro é a saúde e depois a educação. Ainda na campanha eleitoral, chegaram a citar a educação como um tema principal. Então, assim, né, variando com o tempo, mas a educação está entre os temas mais relevantes hoje no nosso país, os problemas educacionais. E isso é importante para nós, né, que trabalhamos com a educação, militamos com a educação, porque acho que o que a gente faz é uma militância, né, política, né, em defesa do ensino da filosofia e, consequentemente, né, de uma educação pública e gratuita, né, de qualidade para todos e todas. Mas, por outro lado, no interior da nossa sociedade há agentes, né, que lutam ou que trabalham para que a educação pública e gratuita não seja valorizada, né, embora o discurso seja de valorização. E eu trago como um caso mais recente, né, essa nota do Conselho da Confederação Nacional dos Municípios, orientando as prefeituras de todo o país a não reajustar o piso nacional do magistério. Não sei se vocês acompanharam recentemente, né, o anúncio do reajuste do piso, quase 15%, e a primeira manifestação pública, né, dessa confederação, que congrega, né, grande parte das cidades do nosso país, foi justamente, né, dizer que esse reajuste é ilegal. Consequentemente, as prefeituras não devem implementar esse reajuste. Ou seja, aquele profissional que está ali na ponta da sala de aula, na ponta da educação, né, no dia a dia, enfrentando todos os problemas e obstáculos encontrados e possíveis existentes em sala de aula, o primeiro sinal de sua valorização aparece no salário, o piso, né, que é o piso, em muitos estados o piso está virando o teto, né, o salarial. Mesmo assim, as prefeituras, a Confederação Nacional dos Municípios orientou não ampliar, não reajustar o piso. Então, nós temos forças políticas importantes em nosso país, que, repito, embora tenha um discurso de valorização da educação, mas na hora de efetivar, né, não consegue efetivar. E a gente pode, obviamente, discutir esses fatores políticos, né, tranquilamente, né, especular sobre eles, inclusive. E o outro fator que está muito forte na nossa sociedade, que a gente vai encontrar no próximo período, e talvez esse seja o mais grave, que isso extrapola
o debate educacional diz respeito à democracia. Vocês viram, eu vou retornar aqui, que o título da matéria, que o recorte que a matéria deu à entrevista, que o ministro quer foco no ensino integral e diz que a escola deve debater política, né? Deve debater democracia. E eu concordo com isso. Eu acho que todos aqui concordam com isso. E esse fato agora, esses fatos acontecidos em dezembro, janeiro, nos últimos 45 dias em nosso país, demonstram que, além das demandas educacionais, das pautas educacionais que são caras a gente, nós temos uma ou outra que precisamos ficar bastante atentos, e, ao mesmo tempo, intervirmos nela de forma consciente, que é o fortalecimento da democracia em nosso país, a defesa da democracia e o seu fortalecimento. Para que fatos como esse que nós temos visto, que tem envergonhado todos nós, similar ao que nós vimos nas tragédias de guerra, como o Holocausto, não aconteça mais no nosso país. Ontem estava vendo uma entrevista de uma repórter da Globo, a Sônia Bride, que já fez diversas coberturas internacionais, e ela fez um comentário que me tocou muito. Ela disse que já viu casos similares a esse dos Yanomami em guerras, mas nunca viu isso em países que não tem guerra. Então, assim, o Brasil hoje não é o Brasil de um ano atrás, de 20 anos atrás. A defesa hoje do ensino da filosofia não está no mesmo patamar que nós defendíamos há 20, 30 anos atrás. Está em outro patamar de luta, talvez mais complexa. E isso demanda da gente, e repito, que milita na educação e que milita em defesa do ensino da filosofia, pensarmos estratégias diferentes, e mais sólidas, talvez, para enfrentarmos esses inimigos da democracia e também dizer, por que não, os inimigos da própria filosofia. Então, finalizo a minha exposição, agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para trocar ideias, enfim, ouvir vocês também, discordar do que eu falei, enfim, fiquem à vontade. Obrigado. Ok, professor Lindenberg, está ouvindo? Obrigado pela excelente apresentação, bastante esclarecedora e que traz aí muitas contribuições para esse debate, inclusive com dados relevantes, já que você apresentou aí sobre a situação da demanda, inclusive, de professores de filosofia, Isso, inclusive, bate contra essa retórica de que não há necessidade de mais filósofos, de professores filósofos, Que a gente tem visto isso na gestão governamental passada, de que, inclusive, dentro dos programas de expansão do ensino, por exemplo, dentro do ensino à distância, houve uma política de contingenciamento de vagas, de não abertura de novos polos, de novas vagas de filosofia nos polos de ensino, nos municípios, alegando-se que a rede de ensino pública já tem muitos professores de ciências humanas, de filosofia, e a gente sabe que isso é uma falácia, que é uma maneira de não demonstrar essa má vontade direta
de não investir na educação pública de qualidade, que passa pela formação de humanas também e da própria filosofia, já que ela instiga o pensamento crítico. Tá? Eu vou aqui, antes de tecer algumas considerações, a gente vai abrir aqui para as perguntas também. Temos 2 perguntas aí que a Jéssica anotou. A primeira aí é: qual a proposta curricular da BNCC para a disciplina de filosofia diante de ensino por competências e habilidades? É o professor Reginaldo Braga dos Santos que está perguntando. Já respondo agora, Renato? Vez? Pode ativar o som, professor. Sim, sim. Já respondo agora, de imediato? Posso responder? Pronto, beleza. Olha, Reginaldo, eu agradeço a sua pergunta, enfim, a sua atenção na palestra de hoje. Proposta, assim, curricular da BNCC... Sem áudio ainda, viu? Vocês estão com áudio aí, estão ouvindo? Jéssica, vocês estão me escutando aí, pessoal? Dê só o ok aqui nos comentários, para ver se é um problema meu. Por favor. Vocês conseguem me ouvir? Tranquilo? Ok, obrigado. Tranquilo. Olá. Sim, professor, estamos escutando. Só o José Renato que está com dificuldade no áudio. Beleza, então vamos lá. Não, então, mas como eu estava dizendo, os estados, Reginaldo, eles têm autonomia para constituir as suas matrizes curriculares, os referenciais curriculares. Né? A ideia das competências e habilidades é que os conteúdos sejam mobilizados, e aí serve para a filosofia e para as demais, para as distintas disciplinas, né? Vou por história, filosofia, sociologia, geografia, só para ficar na área de humanidades. Né? Os conteúdos eles são mobilizados para que os alunos, os estudantes do ensino médio, adquiram essas competências e habilidades. Tem um processo cognitivo que é mais importante no novo ensino médio do que a aprendizagem em si do conteúdo. Vou fazer um comentário que talvez, e eu espero que eu não seja interpretado de forma equivocada, mas o novo ensino médio, ele valoriza mais esse processo cognitivo do aprender, do processo de aprendizagem, do que uma perspectiva conteudista. Repito, tenham cuidado, espero que vocês não entendam isso de forma equivocada, né? Numa perspectiva que Paulo Freire criticava muitas vezes, de uma educação bancária. Mas eu estou falando de uma perspectiva de instrução. A escola, ela existe para instruir, né? Para transmitir os jovens, as crianças, os conhecimentos sistematizados, né? Das mais diversas áreas do conhecimento, inclusive a filosofia, né? Da filosofia antiga à contemporânea. Então, isso é um movimento de instrução. E os alunos, os estudantes precisam aprender esses conhecimentos. Por isso que nós brigamos para que tenha filosofia. Essa perspectiva foi negligenciada e foi abandonada pelo novo ensino médio. Agora, o que vale, né, é esse processo cognitivo, né, de aquisição dessas competências e dessas habilidades, onde os conteúdos são mobilizados. Tem uma expressão, né, muito utilizada nos anos 90, início dos anos 2000, do aprender a aprender, ou do aprender a fazer. Por isso que o novo ensino médio trabalha muito com metodologias ativas, valoriza inclusive elas. Porque o que vale é o operacional. Para quê? Para que o estudante aprenda essas competências e habilidades descritas na BNCC. Eu não sei se eu fui nítido na minha resposta, mas eu tentei ser o mais enxuto possível, né, para poder tentar explicar como funciona a dinâmica do novo ensino médio, do ponto de vista do conhecimento, e, ao mesmo tempo, né, expor para você, Reginaldo, e para todos que estão nos assistindo, que os estados, né, têm autonomia para definir o que nós normalmente chamamos de currículo, né, os currículos ou os arranjos curriculares, né,
para a filosofia, mas também para todas as outras áreas do conhecimento. Então, aí tem que, no caso do Piauí, né, caso você seja professor do Piauí, tem que entrar no site da Secretaria de Educação ou do Conselho Estadual de Educação e ver quais são, né, qual é a matriz curricular do seu estado, né, do Piauí ou de qualquer outro, já que o evento está sendo transmitido pelo YouTube. Então, provavelmente tem pessoas de outros estados. Mas o processo cognitivo é esse. Nós temos mais uma pergunta, né? Dentro do viés político, o que está mais possível, palpável de acontecer, na opinião do professor? Uma revogação ou mudanças em pontos específicos da BNCC? É do professor Clécio. Clécio, eu vou ser muito sincero. Eu tenho pensado muito sobre isso. A política, ela é feita de desejos, né, de vontades, muitas vezes pessoais, né, mas ela também tem os fatos. E, além dos fatos, tem uma expressão, né, que eu, bom, talvez por conta de minha formação política, né, eu fiz um movimento estudantil durante anos, né, e aprendi muito no movimento estudantil, e com o movimento estudantil, né, que é a correlação de forças, né? Eu, por exemplo, a gente, quando participava do movimento estudantil, não sei se tem alguém aqui que fez ou faz o movimento estudantil, a gente sempre botava para votar alguma coisa sabendo que ia ganhar. A gente nunca vota para votar algo para perder. E aí fazia as costuras, né, políticas, né, com as forças políticas, com argumentação, ganhava apoio, às vezes nem sempre ganhava, ou às vezes botava algo para votar sabendo que ia perder, mas para ver, né, quantos votos cada força política tinha, enfim, coisas da política, né? Acho que todo mundo aqui conhece o governo do PT, conhece Lula, né, sabe que não é um governo comunista, como alguns dizem, né, não é um governo socialista, como outros dizem, não é um governo revolucionário, como alguns ficam fantasiando, enfim. Né. É um governo reformista, né, que foi eleito com uma frente ampla, muito mais ampla do que as suas duas primeiras eleições, muito mais amplas do que as duas eleições de Dilma. É bom que se diga isso. É muito simbólico para mim o fato de Fernando Henrique ter declarado apoio oficial a Lula, né, com um vídeo lá de 30 segundos. Acho que vocês viram isso. Então, esse é o governo que nós temos hoje no Brasil, um governo muito amplo, né, que tem Geraldo Alckmin como vice, Simone Tebet como ministra do Planejamento. E, ao mesmo tempo, tem Sônia Guajajara, né, como ministra dos Povos Originários. Então, assim, extremos, que é do PSOL. Né? Então, é o governo que nós temos, e isso reflete na educação. O meu desejo, a minha vontade era de revogar o novo ensino médio. Porque o único instrumento que acho que é legal nele é a política de fomento de escola em tempo integral. Porque acho que precisa ter recurso, uma política direcionada. Como foi o Fundef nos anos 90, como foi o Fundeb nos anos 2000. E, graças a esses dois instrumentos, a educação básica foi universalizada no nosso país. Então, precisa ter uma política de direcionamento. Mas, por outro lado, hoje eu acho que isso não passa no Congresso Nacional. Entendeu? Acho que não passa. E nem também passa pelo governo. O governo também acho que não quer isso. Né? Frase, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês a entrevista com o Camilo Santana. Acho que não é nem ideia do governo revogar, mas vamos para a luta política, né? E ter alternativas, pensar possibilidades, por isso que eu trouxe várias possibilidades, né? Inclusive pode ter possibilidades nos estados. Aqui mesmo em Sergipe, eu vou ter uma reunião hoje, né, com um assessor parlamentar, um ex-bolsista meu do PIBIC, que virou assessor parlamentar de uma deputada aqui, né, na Assembleia Legislativa, né, e vou conversar com ele hoje para a gente sugerir uma lei no Estado, para ter uma lei estadual para incluir filosofia e sociologia, né, no currículo, no referencial curricular de Sergipe. Então, você tem alternativas. Né. Agora, de fato, esse novo ensino médio nos colocou nos anos 90, né, isso é um grande retrocesso, né. Porque nos anos 90 a gente lutava pela obrigatoriedade
disciplinar da filosofia. Nós voltamos a essa época. Isso, assim, vai ser irrecuperável. A gente estava vindo de um movimento de ascensão, né, com Prof. Filo, PIBID, Residência Pedagógica, PNLD, uma série de conquistas, de PAFO, né, para a filosofia, uma série de conquistas, e, de repente, isso foi, né, por conta da medida provisória. Então, é uma longa jornada. A gente precisa ter uma articulação nacional, hoje, de filosofia. Eu estou vendo aqui que a Alex está presente, né, fazendo a pergunta. Né, a Alex é do Ceará, é professor do Ceará. Né? Você hoje tem várias articulações nos estados, né, de fóruns ou sindicatos que precisam ter um diálogo, constituir um diálogo nacional, né, para a gente poder ter uma articulação nacional, porque a ANPOF, né, por mais que ela tenha se aberto muito nos últimos anos, mas a ANPOF, querendo ou não, ainda é uma entidade de pós-graduação. Né? Então, a discussão da educação básica, e eu estou falando isso porque eu sou coordenador do encontro da ANPOF Educação Básica há 3 versões já. Né? Das 5, eu coordenei 3. Né? E a gente sabe disso, né? Eu falava isso com o Adriano, né? Falava agora na última gestão, e a próxima gestão agora, que tomou posse agora, também tem consciência disso, né? Com o Érico presidindo. Né? Precisa, né, ter uma capilaridade na discussão da educação básica, porque tem muita gente, né? Tem muita gente, entendeu? Mas, assim, é a organização, né, política, articulação política, e ter norte. Qual é o nosso norte? Ter filosofia para todos os jovens. Crianças e jovens no nosso país. Aí, a correlação de força é que vai ditar o melhor caminho. Professor Christian, o Alex Souza agradece pela fala e pergunta qual a sua percepção sobre o papel de institutos, né, essas fundações, no cenário educacional público. Né? Essa proposta de parceria, inclusive aqui no Piauí, não sei se você sabe, com a Fundação Lema, né? E também a nossa preocupação, né? Quais esses interesses e que utilidade vai ter, né? Qual a contribuição? Olha, Alex, esse também é outro tema que a gente precisa, não é, ter mais cuidado, digamos assim, na hora de pensar sobre ele. Né? Sair um pouco dessa leitura que é a visão mercadológica da educação. Inclusive, de tanto ouvir isso, eu já até separei ali o livro 1 do Capital, de Marx, né, para ver o que é que ele fala, o que é que ele define sobre mercado, porque acho que a gente precisa ler Marx, né, que talvez tenha sido quem melhor tenha lido o Capitalismo, né, para entender o que é mercado, o que é mercadoria, para poder tentar fazer pontes, né, com uma possível visão mercadológica da educação. O que eu posso dizer assim, pelo que eu tenho pensado? Né, algumas coisas, algumas considerações. A primeira, as ONGs empresariais não compõem um bloco homogêneo. Elas têm interesses distintos. Então, você tem, por exemplo, foi citada a Fundação Lehman, né, que falou tanto em empreendedorismo e agora está aí envolvido, o dono está envolvido aí com o maior escândalo do capitalismo da história do Brasil, né, com as americanas, né, com calote de 40 bilhões de reais. A gente pode explorar um pouco isso também, mas, assim, você tem o Instituto Telefônica, o Instituto Itaú Unibanco, você tem, né, todas elas trabalham com filantropia, certo? A gente pode até criticar a filantropia no Brasil, etc. e tal. Você tem empresas privadas com fins lucrativos. Vou citar uma, a Croton, do Grupo Sigma, que é de um senhor chamado Valfrido dos Mares Dias, que foi ministro do turismo na gestão de Lula, na primeira gestão de Lula. Esses têm fins lucrativos. Então, você precisa, né, um pouco saber, né, quem é quem, identificar, né, fazer um raio-x dessas instituições, saber quais são os seus objetivos, para, eventualmente, né, ver as possibilidades e os interesses que elas podem, né, podem implementar. Eu não acho, né, que elas são todas iguais. Né? E
vou dizer outra coisa aqui que talvez cause espanto a você. Né? Elas foram importantes para a aprovação do novo Fundeb, como foi importante a CNTE, como foi importante uma ONG que eu gosto muito, que é a Campanha pelo Direito à Educação, que é coordenada, como eu já disse, por Daniel Cara, que é atualmente professor da USP, bastante conhecido. Então, acho que a gente precisa ter essa noção. Agora, tem um outro fator, que aí é de ordem política. Em política, não existe espaço vazio. Se elas hoje têm uma inserção muito grande nas secretarias estaduais e municipais, é porque alguém deixou de ocupar esses espaços. Foi mencionado pela professora Edna no início, né, e pelo professor Renato, um pouco do meu currículo, né? Eu já tive algumas experiências ao longo da minha vida. E eu já fui coordenador institucional aqui na UFES do programa Residência Pedagógica, né, que acho que vocês conhecem. Né? E eu acho, aí achismo, que a universidade pública brasileira, as universidades federais, negligenciam muito a educação básica, em vários aspectos. E olhe que eu acho que os mestrados profissionais, né, nos últimos anos, têm dado uma contribuição muito importante na formação continuada dos professores de educação básica. Mas eu acho que isso é pouco. As universidades precisam criar centros, né, de estudo, né, que chegue assim para o prefeito, porque o que é que a ONG faz? Ele chega para um prefeito, você imagine, eu vou pegar uma cidade aqui de Sergipe que tem 4 mil habitantes. Deve ter algumas cidades no Piauí com 4 mil, 10 mil, 15 mil habitantes. Você imagine chegar no prefeito, olha, seu prefeito, eu sou da ONG Christian Lindbergh, é uma ONG filantrópica, eu vou te dar de graça um estudo, um levantamento, um diagnóstico da sua escola ou da sua cidade. A educação está ruim por causa disso, disso e disso. Se você fizer isso, isso e isso, investir no que você investe hoje, você vai ter tal resultado daqui a 3 anos. Um resultado positivo. É tudo que o prefeito quer ouvir. Porque o tempo dele é de 4 anos. Ele quer chegar na próxima eleição e dizer, olha, a educação mudou, melhorou para melhor. Pronto, as ONGs fazem isso. E aí, nessa brincadeirinha, vende consultoria, vende material didático, né, vai implementando os recursos, né, da educação hoje, embora com Bolsonaro reduziram, mas são recursos volumosos. Né? Quando você vê a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, defendendo mais recursos, eu também defendo mais recursos para a educação. Você também defende, o Renato também, todo mundo defende. Agora, é para ter para justamente esses interesses deles, né? Das ONGs, das empresas que eles representam, né? Fazem filantropia, feito a Fundação Lema, né? Que, repito, provocou o maior escândalo, né, de sonegação do capitalismo da história do nosso país. Então, a gente precisa, né, sair desse discurso superficial, no meu modo de ver, de que é a visão mercadológica. Né? Professor, inclusive uma parte, né, que a gente pode ver, lendo alguns artigos sobre economia, a crise econômica hoje mundial, inclusive nos setores que deveriam mais estar empregando hoje, que é o ramo de tecnologia, ele está desempregando, na verdade. As grandes empresas multinacionais, como o próprio Twitter, dentre outros, né, estão demitindo, a proposta é demitir. Né? Ao mesmo tempo que eles defendem uma demanda de uma educação super progressista, com ênfase nas tecnologias, né? Na verdade, é o poder da tecnocracia com os interesses do capitalismo, a gente vê a crise econômica causando isso. Né? Então, eles fazem uma promessa, às vezes, que não se cumpre, né? E em detrimento, inclusive, das ciências humanas, como se as ciências humanas, ou se ter ciências humanas, filosofia nos currículos, fosse uma entrave a essa educação progressista que eles pregam, né? E a gente sabe que isso tem outros interesses. Né? Não é isso. Faz uma pergunta, né? Agora, o Aldo Camurça, ele
Ele pergunta qual a previsão de uma reunião das entidades, como, por exemplo, a ANPOF, em dialogar com o ministro da Educação, Camilo Santana, a respeito de nossas demandas ligadas à filosofia no ensino médio. Aldo, colega, obrigado também pela pergunta. Eu não tenho noção, não tenho ideia. Não sei te responder. Mas espero que, caso aconteça, a ANPOF divulgue, né? Como sempre fez, né? Nos seus meios de comunicação. Agora, Euliene da Silva Gonçalves pergunta, existe alguma iniciativa ou pesquisa para juntar todo o material produzido até agora? Eu creio que ela está falando sobre essa questão da BNCC, né, Euliene? Olha, Euliene, né? Euliene. Eu não sei certo. Que eu tenho conhecimento para juntar todo esse material, eu não tenho conhecimento que exista alguma iniciativa nesse sentido. Né? Agora, sim, hoje, pelo que eu sei, na filosofia, você tem grupos, né, nacionalmente, né, vinculados a universidades, que têm destacado, digamos assim, atenção a esse debate. Né? Aqui em Sergipe, a gente tem feito um trabalho, né, já há um certo tempo, né, e agora de forma institucional, através do observatório. A professora Elisete Tomazetti, lá na Federal de Santa Maria, também tem publicado e tem orientado, né, inclusive na revista Refilo, né, trabalhos também relacionados ao ensino médio, né, com dossiês, né, voltados para essa discussão do novo ensino médio. Eu conheço também os colegas da Universidade Federal do ABC, o André Luiz La Sálvia, né, o Silvio, né, Carneiro, né, que também tem o Silvio Carneiro de forma mais articulada através da rede, né, de educadores da educação pública, né, universitária, né, de São Paulo. Né, tem também observado mais especificamente a particularidade de São Paulo, né, e é bom a gente ter atenção em São Paulo, porque São Paulo talvez seja um referencial de tudo que nós não queremos na educação, né, porque lá, além dos 28 anos de PSDB na educação, de implementação de políticas neoliberais, agora deu um avanço mais à direita com a eleição de Tarcísio, né, de Freitas. Né? Então, assim, tudo que nós não queremos para a educação, São Paulo tem feito nos últimos 30 anos. Então, tem a professora Esther, lá da UniOeste, que também tem publicado matéria da UniOeste, que inclusive é a atual diretora da ANPOF, né, tem publicado materiais e documentos importantes sobre esse tema, e o GT, de forma geral, Filosofar, Ensinar a Filosofar da ANPOF, né, promoveu, se eu não me engano, acho que no ano passado, não lembro exatamente o mês, mas você vai achar facilmente no site da ANPOF, né, um mês dedicado à discussão sobre ensino de filosofia, que tem uma série de documentos, né, relacionados a essa temática. Né. Bom, isso é o que eu sei assim no momento de cabeça, mas certamente tem outros colegas, né, através de seus grupos, que têm se dedicado com mais afinco a essa discussão específica, né, do novo ensino médio. Agora, repito, que sistematize todas essas informações, né, particularmente, eu desconheço. Né. Se eu conseguir financiamento, talvez o material que eu tenho acesso e armazenado aqui comigo, talvez eu possa disponibilizar um dia no observatório, no site do observatório. Mas isso demanda de algo que possa armazenar uma quantidade boa de informações. Aí são passos, né, que, quem sabe, um dia eu consiga executar. Quem sabe esse ano, inclusive. Mas aí eu comunico. Tá, ok. Professor, agora temos a pergunta da nossa amiga, professora aqui da UFP, doutora Maria de Jesus dos Santos. Ela também tem uma pesquisa que ela está encaminhando aí pela UNEFI, também junto à UNEFI, que é uma pesquisa sobre o contexto do ensino de filosofia em Teresina. Depois ela, no momento oportuno, vai falar sobre também.
Ela pergunta, sem filosofia, sobre o documento, sem filosofia não tem base, como ele tem circulado? Chegou ao grupo da transição, como a POF e as outras associações estão se articulando para conversar com membros da nova equipe? E pronto, o documento ele foi publicado na página da ANPOF, né, ele é público, né, e ele chegou à equipe de transição. Aquela reunião que eu mostrei aqui, uma foto, né, teve um documento em comum das associações, né, que estavam ali representadas, né, e da representação, digamos assim, né, e cada associação fez um documento particular. Então, o documento da ANPOF, que também está público, né, teve um pouco mais de 100 páginas. Né? Inclusive, desse documento tem um levantamento que eu mencionei, do ensino de filosofia, da carga horária do ensino de filosofia por estado, do antes e do depois do novo ensino médio. Então, esse documento é público e você pode acessar. Né? Ele está, bom, de certeza ele está disponibilizado na página do Observatório aqui de Ensino de Filosofia em Sergipe. Eu posso depois, Renato, né, antes de passar nas considerações finais, eu posso estar compartilhando aqui os 2 principais canais nossos de comunicação com a sociedade. Né? E aí, quem tiver interesse pode dar uma fuçada lá depois. Não tem muita coisa legal, não, mas eu acho que dá para ajudar um pouco. Mas chegou sim, viu, Maria de Jesus? O professor Marivaldo de Oliveira Mendes pergunta como articular as habilidades em áreas diversas, mas que é filosófica, na aplicação dos currículos propostos pelas redes estaduais na área de filosofia. Olha, Marivaldo, isso é uma pergunta que eu poderia dar 500 mil respostas diferentes para você. Agora, sim, é bom a gente ter ciência, colegas, não é? Porque o que pode ser feito hoje é uma mitigação de danos, é redução de danos. Nós fomos alijados, enquanto disciplina, como área de conhecimento, com suas particularidades, né, e sua contribuição para a democracia do currículo oficial em nosso país. A gente precisa ter consciência disso. Esse é o primeiro aspecto. O que pode ser feito para reduzir esses danos? Aí pronto. Né? Até que a gente chegue numa situação de revogação, né, de reforma da reforma, o que seja, de uma revolução, né, enfim, do que venha a ser. Né, no campo da possibilidade, tudo é possível. O que pode ser feito? Né? Eu sou da tese de que a filosofia, né, não sei se é porque eu tenho uma formação bastante interdisciplinar, né, eu tenho meu curso médio aí nos institutos federais, eu fiz química, então talvez isso influencie um pouco na minha forma de ver a filosofia, né? Minha graduação em filosofia, mas minha pós-graduação é em educação. Então, assim, talvez por conta dessa minha formação, eu sou muito simpático, digamos assim, à tese da filosofia dialogar com outras áreas do conhecimento. E em vez de ficar ali, né, restrito, digamos assim, ao seu limite, embora é preciso garantir a sua identidade. A filosofia pode contribuir para a formação da cidadania, como também pode contribuir para o mundo do trabalho, com seu olhar crítico, por exemplo, da desigualdade social, da concentração de renda. E aí vai ficar, como disse Marivaldo, eu posso sugerir 500 mil coisas. Né? Você pode fazer projetos de filosofia com as outras disciplinas de humanas, que talvez haja possibilidades maiores, mas você pode fazer projetos, né, com português, por exemplo, né, utilizar, e eu fiz isso no Residência Pedagógica, né, agora eu voltei a ser coordenador do Residência Pedagógica de Filosofia, mas eu já tinha sido antes, né, antes de eu ser coordenador institucional. Nós fizemos uma oficina em uma escola, né, através do Residência Pedagógica, onde utilizamos conhecimentos de lógica para ajudar os meninos a construírem textos. Os meninos que iam fazer o Enem. E isso
ajudou esses alunos, né, dessas escolas, né, que estavam com residência pedagógica a ter um desempenho minimamente satisfatório na hora da redação do Enem. Uma atividade feita pelo professor de filosofia com a professora, o professor de português dessas escolas. Então, assim, as possibilidades são diversas. Agora, repito, né, isso é numa perspectiva de mitigar os danos, porque o dano maior foi causado. Nós perdemos a nossa cadeira cativa, né, como alguns dizem, né, no currículo oficial do ensino médio. E não temos no ensino fundamental, como tem História e Geografia. N. da Silva pergunta mais uma vez, quais os passos mais palpáveis para articular os professores de filosofia no ensino básico no Brasil, fora da ANPOF? Olha, acho que fora da ANPOF é meio complicado, porque a ANPOF hoje tem uma rede nacional de pesquisadores e tem uma capilaridade e um poder político, né, na comunidade filosófica nacional, né, que precisa ser levado em consideração. Ela pode não ser a protagonista, mas ela precisa ser partícipe desse processo de uma articulação nacional. No último encontro, e vou te dar um exemplo muito objetivo, no último encontro da ANPOF Educação Básica, tiveram 2 momentos que, para mim, foram bem simbólicos, né, e importantes. O primeiro, um encontro de professores e professoras dos institutos federais, algo que nós tentamos fazer no encontro de Vitória, mas por conta de agenda, né, o encontro da ANPOF, embora apareça lá 5 dias, mas na prática são 3 dias, né, terça, quarta e quinta. Então, tinha muita coisa e a gente acabou não organizando em Vitória, mas em Goiânia. Um encontro com os professores dos institutos federais, né, que tem mais de 500 institutos federais no país. Eles já têm uma articulação nacional, através de redes sociais, já fizeram encontro nacional ano passado, se eu não me engano, né, e foi super legal. Né. E o outro momento, que também para mim foi muito importante, foi uma mesa, né, essa mesa vai estar disponibilizada em breve no canal da ANPOF no YouTube, né, o vídeo já está pronto, eu só preciso ver com o pessoal da comunicação da ANPOF para publicar esse vídeo, né, eu devo estar vendo isso nos próximos dias, onde nós tivemos o Alex, né, que já fez uma pergunta aqui, que é do Fórum Cearense. Nós tivemos o André, que é do movimento de professores de Porto Alegre, do ensino de filosofia no fundamental. O professor Valdério, que é do Fórum de Filosofia do Maranhão. E o professor Marco Silva, que é da Profib, que é uma associação de professores, né, de filosofia, né, que, com forte influência lá em São Paulo. Né? Ou seja, são associações ou fóruns locais, né, e nós reunimos essa galera num espaço para justamente pensar uma organicidade, né, para essa luta, né, em defesa do ensino da filosofia. Agora, com apoio da ANPOF. Né? O Prof. Filo mesmo hoje é uma rede gigante, bastante capilarizada, porque tem professores vinculados às universidades, né? E nem todos são de universidades federais ou estaduais, públicas, né? Tem professores de instituições particulares que fazem parte do Prof. Né? E você tem professores de educação básica, né? Sei lá, não sei quantos alunos hoje tem no Prof. Matriculado em todo o país, mas deve ter uns 500, 600. Né? Vai estar entrando turma agora. Aí junta mais com uns 500, 600 professores de institutos federais, mais esses fóruns regionais. Então, assim, você tem possibilidades, né, mas a ANPOF, né, repito, né, fazer fora da ANPOF eu acho complicado, acho muito difícil, porque não tem a força política, né, que a ANPOF tem. Mas é uma opinião muito pessoal. A professora Edna Magalhães está perguntando, professor Christian, sobre os conteúdos da filosofia, ainda faz sentido a discussão da origem grega da filosofia? Como superar esse eurocentrismo? O argumento de Chauí no convite à filosofia não é bom.
Professora Edna, que pergunta complicada a senhora fez para mim agora, hein? Eu vou me dar o direito, Renato, sem querer ser... Não sendo... Espero que vocês não entendam dessa forma deselegante, mas eu vou me dar o direito de não respondê-la. Porque eu acho que isso é pergunta... Não sei se essa pergunta é apropriada para esse momento. Mas, assim, eu acho que a filosofia... ela está em vários cantos, né? Estou falando em vários locais, inclusive do ponto de vista geográfico, né? Não está só em um local. Agora, a origem, como nasceu, aí é uma discussão que acho que tem outras pessoas mais qualificadas do que eu para poder falar, né? Mas acho que esse debate em torno do decolonialismo acho que é um debate interessante e que a filosofia precisa, né, a comunidade filosófica, até para poder criticar, precisa conhecer, né? E eu acho que é válido qualquer debate dentro da comunidade filosófica nacional. Uma parte aí, professor, em relação à pergunta da professora Edna, eu creio que talvez nem mais entrar no mérito da discussão propriamente da origem, né, mas das questões, das problematizações, né, de todo o processo crítico, né, dialético que os gregos empreenderam, né. Essa questão da origem, ela sempre vai gerar problemas, né, de interpretação também, de preferências, né, culturais. Então, vamos, para finalizar, quero reiterar nosso agradecimento ao professor Christian Lindenberg também, convidá-lo para continuar nessa parceria com o nosso grupo NEFI, também com a Universidade Federal do Piauí. Iremos apresentar depois outros projetos também voltados para a filosofia, né? Nosso grupo é bem diverso também, pesquisa outras áreas, e a gente está sempre articulando outros eventos, e o senhor já está convidado antecipadamente. E para lembrar também a vocês sobre a programação, hoje às 16 horas o evento continua, tá, com o tema Relatos de Experiência de Professores de Filosofia no primeiro ano da BNCC, com os professores mestres Leônidas, Elva Sá, Loisiana, que é do Instituto Dom Barreto, e o professor Júlio Gonçalves de Sá, que também é mestre, né? O mediador, o professor mestre Alisson Júlio Nascimento. Essa discussão à tarde vai ser interessante, esses relatos de experiências, porque os professores trabalham na educação pública e na educação privada. Então, vamos trazer a perspectiva desses profissionais, né, desses professores que trabalham nessas duas instâncias, o público e o privado. Então, convido a vocês, às 16 horas, participarem também. Amanhã também nós damos continuidade. Pela manhã temos as comunicações, e à tarde, a partir das 14h30, nós temos outra palestra, né, outro momento, com a pergunta: qual o lugar da filosofia nas ciências humanas e sociais, aplicado na nova BNCC, com as professoras doutoras Alexandrina Paiva e a professora Maria de Jesus, com a mediação da professora mestre Conceição Souza. E às 16h30, também de amanhã, dia 27, nós teremos aí um encerramento do evento com a participação da professora Lídia Maria Rodrigo, professora livre-docente da Unicamp, certo? Com a mediação da nossa querida professora Edna Nascimento, aqui da UFP. Então, agradeço a vocês e vamos continuar o debate aí na parte da tarde e amanhã também, tá? Obrigado pela participação de todos e todas.